Graça e paz, meus queridos irmãos, forte abraço. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu grande amigo, seu irmão, e juntos vamos mais uma vez nos aprofundar naquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar acerca de mais um tema de extrema relevância. Avivamento, o que é e o que não é. Quais são os grandes perigos escondidos numa compreensão equivocada desta verdade bíblica? Meus irmãos, antes de falarmos sobre avivamento bíblico propriamente dito, nós acreditamos que é de grande ajuda uma abordagem, mesmo que rápida, do que não é o padrão bíblico de avivamento. O avivamento ele não é uma ação da igreja, ele é uma ação de Deus. Ele é uma obra soberana, livre do Espírito Santo. Por isso, a igreja não promove e nem faz avivamento. A igreja não é agente de avivamento. Ela não agenda, ela não programa avivamento. Por isso, desconfie de todo e qualquer evento onde se marca local e hora para que aconteça alguma coisa relacionada ao poder de Deus. A igreja não tem esta autoridade e esta capacidade. Por trás deste tipo de marketing, deste tipo de propaganda, existe um grande engodo e a finalidade última de se obter vantagem em cima daqueles que desconhecem a verdade bíblica. A igreja, ela só pode buscar o avivamento e preparar o caminho da sua chegada, nada mais que isso. Mas produzir o vento do Espírito, ela não pode. Ela só pode içar suas velas em direção a esse vento. A soberania de Deus, no entanto, ela não anula a responsabilidade humana. Os irmãos sabem, temos pregado muito isso aqui. O avivamento, ele jamais virá se a igreja não preparar o caminho do Senhor. Ele jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. Sem oração da igreja, as chuvas torrenciais de Deus não descerão. Sem busca não há encontro. Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito. Contudo, irmãos, quem determina o quando e como do avivamento é Deus, porque Ele é soberano. Cometem um ledo e grave engano aqueles que querem descartar a teologia e desprezar a doutrina na busca do avivamento. Desprezar a doutrina, irmãos, é dinamitar os alicerces da vida cristã. Desprezar a doutrina é querer levantar um edifício sem lançar o fundamento. É querer pôr um corpo de pé e em movimento, mas sem estrutura óssea. Por isso, eu compreendo e eu entendo que o fortalecimento doutrinário da igreja é a pavimentação para o verdadeiro avivamento. Uma igreja sem sustentação bíblica sólida, doutrinária, dificilmente, posso até afirmar que é completamente impossível e improvável que ela seja alvo de um derramamento do Espírito Santo de Deus de forma profusa. Não existe vida piedosa sem doutrina, porque a doutrina é a base da ética. E a teologia ela é mãe da ética, assim como o homem crê no seu coração, assim ele é, como está em Provérbios 23:7. Então, vida sem doutrina, ela gera misticismo, gera experiencialismo subjetivista. Então, avivamento sem doutrina é apenas fogo de palha, é um movimento emocionalista, é um experiencialismo personalista, antropocentrista, porque ele é voltado só para o homem. E Deus ele tem compromisso com a verdade, e a sua palavra é a verdade. E todo avivamento precisa estar fundamentado na palavra. O avivamento ele precisa estar norteado pelas Escrituras, e não por sonhos, por visões ou por revelações de supostos profetas. Precisa estar dentro das balizas da Bíblia, e não dentro dos muros de revelações subjetivistas, muitas vezes feitas na carne. Muitos crentes, irmãos, confundem avivamento com forma de culto, com liturgia animada, com coreografia e com instrumental aparatoso. Mas louvor não é encenação, não é mimetismo, não é ritualismo, não é emocionalismo.
não é apenas seguir formas pré-estabelecidas, como bater palmas, dizer aleluia, amém, levantar as mãos. Louvor não é pululância, não é gingos e nem é dança. Louvor que apenas levanta as mãos para o alto, mas não as estende para o necessitado, não agrada a Deus. A Bíblia ordena levantar mãos santas ao Senhor num gesto de rendição e de entrega. Leia 1 Timóteo 2,8. Louvor em que as pessoas apenas saltitam, pulam, mas não vivem em santidade, é ofensa a Deus. Louvor que apenas verbaliza coisas bonitas para Deus, mas não leva Deus a sério na vida, é fogo estranho diante do Senhor. Um louvor que não produz mudança de vida, quebrantamento, obediência, e não leva as pessoas a confiarem em Deus, não é louvor, é barulho aos ouvidos de Deus. E assim diz o Senhor: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Amós capítulo 5, verso 23. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo a época dos shows evangélicos, dos showsmen, dos animadores de programas religiosos, do rock evangélico, das músicas badaladas, até mesmo por ritmos sensuais. E muita gente está chamando isso de avivamento. Mais do que nunca, é preciso tocar a trombeta em Sião e condenar a ideia de que nós precisamos imitar o mundo para atrair o mundo. E ainda por cima, fazer uso da palavra, do termo e da verdade sagrada do avivamento como uma forma de justificativa para essa prática mundana. A música do mundo, ela tem entrado nas igrejas para vergonha nossa e para derrota nossa também. O louvor que agrada a Deus, ele precisa ser em espírito e em verdade. Precisa ser bíblico e não um fogo estranho. No Salmo 40, no versículo 3, o rei Davi, ele nos fala sobre um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, primeiro nós vemos a origem deste cântico. E me pôs nos lábios. Esse louvor vem de Deus, ele não é do homem. E segundo, vemos a natureza do cântico. E me pôs nos lábios um novo cântico. Não é uma obra de edição humana, mas é algo novo. A expressão novo a que ele se refere é um novo na sua natureza, na sua raiz, na sua origem. É um cântico que expressa a marca da sua nova vida, que o liberta do tremedal da lama, como ele diz no versículo 2. E terceiro, nós vemos o objetivo desse cântico, que um hino de louvor ao nosso Deus não é para entreter ou para agradar o gosto e a preferência das pessoas. É um cântico que vem de Deus e que volta para Deus. Deus é o seu alfa e o seu ômega. E por fim nós vemos o resultado desse cântico. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Portanto, já que nós estamos falando aqui de avivamento, e o avivamento e o louvor têm uma relação muito grande. O louvor bíblico, ele leva as pessoas a temerem a Deus, a confiarem em Deus. O verdadeiro louvor leva as pessoas a se voltarem para Deus. Louvor não é um espaço da liturgia, ele é a totalidade da vida. Salmos 34:1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Atualmente, em nossos dias, muitas pessoas estão imitando e até mesmo limitando o que seria o verdadeiro avivamento. E considerando que ele se restringe a milagres, a curas, a exorcismos, sem observar a abrangência global de toda a questão do Espírito Santo dentro da igreja. Isso é um perigo muito sério, irmãos. Toda vez que nós super enfatizamos uma verdade em detrimento de outra, nós produzimos deformações e distorções nesta verdade. Deus pode e efetivamente ele faz maravilhas, curas, prodígios extraordinários quando ele quer. Ele é soberano. Ninguém pode deter a sua mão. Ninguém pode ser o conselheiro de Deus. Ninguém pode instruí-lo a dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ninguém pode obstaculá-lo e nem ensinar-lhe qualquer coisa. Ele faz tudo quanto quer, como quer, onde quer, quando e com quem. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É o que está lá em Efésios 1:11. Portanto, Deus não obedece à agenda dos homens.
e não se deixa pressionar pelos homens. Deus é livre. Entretanto, essa não é a ênfase do avivamento. A igreja hoje está correndo mais atrás de sinais do que atrás de santidade. A igreja hoje se empolga muito mais com milagres do que com a vida cheia do Espírito. Ela anseia mais por bênçãos de Deus do que pelo Deus das bênçãos. Hoje a igreja busca mais uma vida antropocêntrica, como eu falei, do que teocêntrica. O avivamento, ele não é uma efervescência carismática. Uma igreja pode ter todos os dons sem ser uma igreja avivada. Porque avivamento, ele não é conhecido por dons do Espírito, mas pelo fruto do Espírito. Os irmãos sabem, não preciso aqui lhes ensinar sobre isso, que a igreja de Corinto possuía todos os dons, mas era uma igreja imatura e era uma igreja espiritualmente completamente desprovida da estatura adequada espiritual que se aguarda de uma igreja de Deus. Naquela igreja, que era uma igreja profundamente carismática, e aqui quando eu falo carismático, eu falo sobre a quantidade de dons espirituais que se manifestavam lá. Mas lá haviam também divisões, cismas, brigas, partidos, contendas, imoralidade, como não se via, inclusive entre as pessoas do mundo, irmãos levando outros irmãos para tribunais mundanos. Havia falta de compreensão acerca do casamento, da liberdade cristã. Naquela igreja, a ceia do Senhor estava sendo incompreendida, os dons estavam sendo usados de maneira errada, a ressurreição dos crentes estava sendo negada e a cooperação financeira com os pobres estava sendo negligenciada. É verdade que em épocas de avivamento, os dons são buscados e exercidos para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Mas a ênfase nos dons não é sinônimo de avivamento. Muitos crentes, por desconhecimento, se posicionam contra o avivamento porque acham que ele é a mais nova onda da igreja. Acham que avivamento é uma coqueluche moderna, uma inovação sem nenhum respaldo bíblico e histórico. Mas certamente, irmãos, aqueles que assim pensam, não estudam com critério a Bíblia e nem a história da igreja. Os pontos culminantes da igreja aconteceram em épocas de avivamento. Desde o Antigo Testamento, que esta é uma verdade incontestável. É só olhar para os grandes despertamentos na época de Ezequias, de Josias e de Neemias, por exemplo. É só ver o grande avivamento em Jerusalém, em Samaria, em Antioquia da Síria, em Éfeso. É só ver o que Deus fez na reforma do século XVI, na Inglaterra, no século XVIII e em outros grandes avivamentos da história também. Então, certamente o avivamento ele não é uma onda, ele não é um modismo. Ele possui lastros firmes na história. Ele é a nossa herança, é o nosso legado e ele deve continuar sendo nossa aspiração e a nossa busca constante. Por isso, o meu objetivo é ser bastante pedagógico nessa conceituação do que é e do que não é avivamento. O avivamento ele não é um emocionalismo momentâneo produzido por evangelistas, onde a duração e até a saída do mesmo para anunciar as boas novas em outra cidade ou coisa parecida. O avivamento ele é o estado constante da igreja, uma igreja abrasada pelo glorioso fogo do Espírito Santo, como a gente vê em Levítico 6,13. O avivamento ele não é, irmãos, grandes movimentos, grandes festas, embora épocas em que elas ocorram sejam até propícias para despertamentos espirituais, e como a gente verifica em João 7,37. O avivamento ele é o constante mover do Espírito na igreja, produzindo vida e energia espiritual, como está em Atos 4,31. Ele não é uma animação fantasiosa promovida por grandes líderes visando arrecadação financeira na igreja. Cuidado com isso. O avivamento é a busca incessante da igreja pelos dons espirituais e o anelante desejo de gerar o fruto do Espírito. Aí você vai comparar 1 Coríntios, todo o capítulo 12, com Gálatas 5:22. E o que nós buscamos no avivamento? Em primeiro lugar, que ele traga de volta o Espírito Santo às nossas igrejas, que tem sido afastado pelo formalismo, pela hipocrisia e pela vaidade do povo de Deus. Peço aos irmãos que comparem Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19 e Efésios 4:30. Nós também almejamos que o avivamento traga de volta aos crentes aos templos, para que eles voltem à prática da oração
e da oração a Deus. O desigrejamento é uma prova incontestável da grande necessidade de avivamento que nós temos. Salmos 27, 4, Atos 1, 13 e 14 respaldam a nossa fala. Também esperamos que ele dê à igreja o padrão bíblico de Atos dos Apóstolos, onde em toda a alma havia temor e muitos sinais e maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos. Atos 2,43. Que também ele tome a igreja das mãos de obreiros nécios, insinceros, profanos, caluniadores, divisores, iracundos, vaidosos, infiéis, orgulhosos, sem amor, que são senhores de si mesmos, que não aceitam a operação de Deus para esse tempo do fim, que se entregam nas mãos de quem de fato e de direito é o dono da igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Nós esperamos que o avivamento nos faça voltar àquele antigo critério de escolha dos obreiros para apacentar o rebanho, irmãos, onde o próprio Deus fazia a escolha sem nenhum apadrinhamento e sem preferência pessoal. Irmãos, vejam Atos 13, no capítulo 2, Atos capítulo 13, versículo 2, também os versículos 9 e 15. Nós almejamos um avivamento que faça os crentes saírem das quatro paredes da igreja para um evangelismo amplo e restrito antes da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Mateus 24, 14. Um avivamento que tire os crentes da frente dessa maléfica programação televisiva, levando-os para uma vida de temor e de santidade ao Senhor, como está em Salmos 131, verso 3. O avivamento que eu oro a Deus para que seja de fato derramado na igreja nesses últimos dias é aquele que traga arrependimento, confissões de pecados, motivando os crentes a temerem a Deus, a evitarem a iniquidade, que é a causa maior da falta de curas e de milagres no meio do povo de Deus. Os irmãos vejam Tiago 4, verso 9 e Tiago 5, 16. Um avivamento que traga de volta os crentes ao primeiro amor e à prática das antigas primeiras obras negligenciadas e deixadas de lado pela chamada evolução. Apocalipse 2,4. Que devolva aos obreiros do Senhor a santa ousadia no falar, apontando e nomeando os pecados sem rodeios e precauções de perder membros da igreja. Atos 4:29, Atos 4:13, Mateus 3, de 7 a 10, são textos que nos dão fundamentação para este anseio. Um avivamento, irmãos, que traga de volta os dons espirituais e a divina sabedoria para usá-los de maneira correta, segundo a sábia revelação e orientação do Espírito de Deus, como nós vemos em 2 Coríntios 12, 31, Romanos 12, de 6 a 8. Avivamento que devolva aos nossos jovens aquela força apregoada por João, que foi perdida pelos desejos sensuais da carne, que ocupou mentes e corações da mocidade. Hoje nós temos igrejas que são customizadas para jovens, que por isso mesmo estão destruindo a nossa juventude. 1 João 2,14, 1 Samuel 16,11, são textos que devem ser lidos acerca dessa questão. Um avivamento que infunda uma vida poderosa nos institutos bíblicos e teológicos, mostrando que o poder de Deus não está apenas no papel, mas na vida real dos servos e servas de Deus, como está em Atos 26, 24. Que tire da UTI muitas vidas cristãs que estão agonizando por falta de alimento sólido, consistente da palavra de Deus, e por padecerem vitimizadas por uma intoxicação alimentar com doutrinas falsas, heréticas e errôneas, como está em 1 Timóteo 4:1. Que o avivamento, meus irmãos, possa sepultar teologia da prosperidade, G12, pastorado feminino, shows gospel e outras aberrações antibíblicas que, lamentavelmente, têm se tornado prática comum dentro das nossas igrejas. Que devolva a nossa escola dominical para o seu lugar de origem e lhe dê a mesma graça e beleza que ela tinha nos primórdios da obra de Deus aqui neste país, dando a todos a oportunidade de crescerem e se robustecerem na fé, como está em Provérbios 22, 28. Um avivamento, irmãos, que devolva aquele santo desejo de ter tudo em comum, repartindo com nossos irmãos, segundo cada um havia em suas possibilidades, como está lá em Atos capítulo 2,
versos de 44 até 46. E por fim, para finalizar, um avivamento que reacenda o pavio fumegante, tornando a igreja numa grande e gigantesca obra amada por Deus. Uma igreja temida por Satanás e pelos seus adversários, e não uma igreja invadida e até mesmo governada pelo inimigo, como esta que nós temos visto em nossos dias. Que Deus, em seu Santo Espírito, nos dê a devida revelação do que seja o verdadeiro avivamento e que nós, incessantemente, estejamos a buscá-lo com oração e santidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.